Olá, o Rede Cidades está começando e você vai ver em destaque. Facções envolvidas em homicídios são alvo de operação da polícia no estado. Incêndio provoca prejuízos em fábrica de gelo no município de Guarapari. Poste de iluminação pública cai em cima de carro na rodovia José Sete, em Cariacica. E cresce a procura por artigos de decoração para o Natal. Aqui no estúdio, vamos falar sobre os 20 anos do Disque Denúncia e a importância da ferramenta para o combate à violência contra a mulher. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Rede Cidades está no ar. Muito bem, nós estamos no ar ao vivo pela Rede TV Espírito Santo e também pelo nosso portal esenrede.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Integrantes de facções criminosas suspeitos de envolvimento em homicídios em Cariacica e em Viana foram alvos de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira. Batizada de Operação Canaã, a ação teve como objetivo o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Um homem de 32 anos, apontado como principal alvo e que possuía 2 mandados de prisão em aberto por homicídio, foi detido. Além das prisões, a Polícia Civil informou que a operação busca reunir provas e apreender materiais ilícitos, contribuindo para o avanço das investigações e da redução dos índices de criminalidade nas áreas atendidas. Ao todo, 65 policiais civis, distribuídos em 27 viaturas, participaram da ofensiva, que contou ainda com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, o CORE, e um helicóptero do Notaer. A Operação Canaã é uma resposta à violência atribuída a um grupo de traficantes que atua no bairro Canaã. No início do mês de novembro, segundo investigações, integrantes da facção teriam espancado um jovem até a morte em via pública. Em Cariacica, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. Já em Viana, nos bairros Canaã, Marcílio de Noronha e Primavera, a polícia cumpriu 7 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. Tá aí, portanto, a operação da polícia que aconteceu na manhã desta quarta-feira, combatendo aí facções, enfrentando facções que de fato tem tocado o terror aí, em especial em Cariacica e em Viana, aqui na Grande Vitória, De fato, é a Polícia Civil mostrando, agindo e enfrentando a criminalidade. Um incêndio atingiu, aliás, uma fábrica de gelo no bairro Parque da Areia Preta, em Guarapari, e assustou moradores da região. O fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros Militar, que conseguiu controlar as chamas rapidamente. Não houve registro de feridos e as causas do incêndio, assim como o prejuízo material, ainda não foram divulgadas. Imagens feitas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas se espalhando pelo imóvel e uma densa coluna de fumaça saindo da edificação. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h30 da tarde para atender uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento industrial localizado no centro de Guarapari. No local, as equipes constataram que o fogo atingia uma edificação comercial de 3 pavimentos, onde funciona uma fábrica de gelo. Ainda de acordo com os bombeiros, não houve feridos nem solicitação de perícia. Que susto, para esse pessoal aí, esse fogo que atingiu, de fato, essa fábrica de gelo, rapidamente aí a polícia, os bombeiros agiram, e de fato combateram aí as chamas. Bom, um poste de iluminação pública caiu em cima de um carro que trafegava pela rodovia José Sete, em Cariacica. As imagens feitas por moradores da região mostram a estrutura balanceando até perder o equilíbrio e despencar sobre o automóvel, no bairro Alto Laje. O incidente ocorreu um dia após o acidente no mesmo trecho da rodovia, quando um motorista de aplicativo teria dormido ao volante, colidido com um poste de energia e provocado a queda da estrutura. Em nota, a Prefeitura de Cariacica, responsável pela manutenção do poste, informou que apurou que um caminhão teria danificado a estrutura, o que teria provocado a queda. A administração municipal informou ainda
que irá adotar as providências cabíveis, mas não detalhou quais medidas serão tomadas. Gente, que susto, né? Eu vou chamar de novo essas imagens aqui, o Zé Lucas vai colocar pra gente aqui na tela. Olha isso, gente. O poste balançando, né? Balançando ali, né? Que susto. E depois, quando ele cai, né? Imagina o susto que não passou esses moradores ali, as pessoas que estavam ali na região. Olha isso. Essa cena, repete de novo pra gente essa cena aqui, Zé Lucas. Do carro, do poste exatamente caindo, né? Olha aí, ó, caindo sobre o veículo. Olha que situação, né? O carro passa bem na hora. Que susto para o condutor, para quem estava nesse carro, né? E também para quem estava ali no entorno, né? As prefeituras têm que estar atentas de fato a isso, fazendo a manutenção, né? Trocando os postes dos municípios, né? Porque de fato tem muito poste aí apodrecendo, né? Agora estão trocando inclusive o material, né, desses postes para evitar esse tipo de acidente que pode inclusive matar pessoas, né? Teve já um caso grave aqui em Vila Velha de um pedaço de um poste que soltou, né, bateu na cabeça de uma pessoa e deixou aí sequelas. Então, de fato, é uma situação grave e que tem que ter a atenção do poder público. Um policial rodoviário federal de 46 anos foi preso suspeito de agredir a esposa no apartamento do casal em Vitória. Todos os detalhes você encontra em nosso portal esenrede.com.br e o Fernando Loss traz agora mais informações para a gente. É com você, Fernando. Olá, Fabiano, e olá para você que nos acompanha aí de casa. É isso aí, Fabiano. Um policial rodoviário federal de 46 anos foi preso na tarde desta terça-feira, suspeito de agredir a esposa dentro do apartamento onde o casal mora, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado armado e trancado no banheiro do imóvel no momento em que a polícia chegou ao local. A vítima, uma enfermeira de 42 anos, relatou ter sido agredida em 2 ocasiões ao longo do dia e apresentava a alça da roupa rasgada. O policial foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. E para nossa próxima notícia, um homem de 61 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, suspeito de ter arremessado 3 filhotes de gato recém-nascidos em um valão, no bairro São Francisco. Os animais não resistiram e morreram no local. De acordo com informações da Comissão Parlamentar de Inquérito de Maus-Tratos contra os Animais, o suspeito teria confessado a ação e alegado que agiu a pedido da mãe. Durante a diligência, agentes localizaram a mãe dos filhotes e um único gatinho sobrevivente, que foi resgatados e encaminhados para cuidados adequados. A polícia científica foi acionada para realizar a necrópsia dos animais e a pena do crime pode variar de 2 a 5 anos de prisão. E para encerrar o nosso giro de notícias de hoje, uma operação da Polícia Civil teve como alvo lava-jatos instalados de forma irregular em vias públicas na manhã desta terça-feira em Vila Velha. Segundo a corporação, os estabelecimentos funcionavam sem alvará e sem licença ambiental, mesmo realizando a atividade considerada potencialmente poluidora. 2 lava-jatos irregulares foram identificados na Praia da Costa e outro no bairro Itapuã. 3 pessoas foram flagradas exercendo a atividade de forma ilegal e assinaram termos circunstanciados com base na Lei de Crimes Ambientais. E esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias como essa, acesse esenrede.com.br. Lá você confere nossas reportagens completas, entrevistas exclusivas e muito mais. Eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio, Fabiano. Obrigado pelas informações, Fernando, trazendo os detalhes e todas as notícias que estão em nosso portal esenrede.com.br. E agora uma informação de última hora que acaba de chegar para a gente aqui na nossa redação. A greve de ônibus que poderia acontecer aqui no estado a partir de amanhã, desta quinta-feira, está cancelada, né, em assembleia. Foi cancelada em assembleia realizada nesta quarta-feira. Os rodoviários aceitaram uma proposta de reajuste salarial e outras cláusulas e suspenderam o estado de greve. Pelo acordo coletivo, os rodoviários terão 6% de reajuste salarial, além de 7% do valor do ticket, vale refeição ou alimentação, e também redução da jornada de trabalho
para 7 horas diárias, equivalente aí a 20 minutos a menos por dia. Segundo o sindicato, a vitória é um resultado da união incansável da categoria e da firme mobilização conduzida pelos sindirodoviários desde setembro, quando a pauta de reivindicações foi formalmente apresentada, lutando aí contra o sistema, né? Então, portanto, está aí a informação, né, dessa suspensão da greve de ônibus que começaria nesta quinta-feira aqui na Grande Vitória. Bom, e faltando 2 semanas para o Natal, as lojas especializadas em artigos de decoração já registram um aumento significativo no movimento. Essa loja de variedades na Glória, em Vila Velha, já vem recebendo um número maior de clientes em relação aos outros meses. A expectativa é que aumente ainda mais com a proximidade do Natal e Ano Novo. Tivemos um movimento bom esse ano, tem várias ofertas, vários produtos em promoção. Essa aposentada procura enfeites para a árvore de Natal que está sendo montada. Com calma, escolhe a decoração. Estou dando uma olhadinha nos preços, falta algumas coisinhas, mas aqui, pelo que eu pesquisei, o preço tá bom, muito bom. Glenda é presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Vila Velha. Ela está otimista e acredita que o movimento por parte do consumidor vai ser bem satisfatório. Tanto aqui no polo como nos polos comerciais de Vila Velha, a gente tem uma expectativa muito boa. Aumento de 10% a 15% nas vendas. Não são apenas as lojas físicas que estão aguardando o consumidor. As vendas online são hoje, sem dúvida, grandes aliadas dos comerciantes. Os itens para as festas de Natal e fim de ano estão por toda a parte nas lojas. As promoções também. No comércio, de olho no faturamento e fechar 2025 com resultados positivos. O mês de dezembro é muito relevante. Nós iremos abrir, inclusive, nos domingos de dezembro, justamente esperando essa expectativa alta de vendas. E para você que quer trabalhar nessa época do ano e, quem sabe, ser contratado de vez, atenção para a mensagem de Glenda. Nada de ficar assim, sentado, esperando. Só aqui no Polo da Glória são cerca de 300 vagas. E no município de Vila Velha, mais de 1.000. Tem muitas vagas abertas. Tem vagas para vendedor, vagas para estoquista, auxiliar de logística. Natal, Réveillon, Papai Noel já chegou. É isso, Félix. Papai Noel já chegou e as lojas já estão aí registrando, né, esse aumento no fluxo de clientes, todo mundo já no clima natalino. Bom, e para um evento acontecer, é preciso muito planejamento e muita organização. Por isso, a nossa equipe foi conhecer de perto um pouco dos bastidores desse mercado que não para de crescer aqui no Espírito Santo. Os bastidores de um evento não são tão simples assim. Para uma empresa de audiovisual, é grande a operação para deixar tudo de acordo com o que pede o cliente. O maior desafio de montar evento é que não tem margem para erro. Só acontece uma vez, não tem como voltar, então a gente tem que estar muito focado, bem concentrado no trabalho para não cometer nenhum erro e conseguir executar de uma forma bem perfeita, para o cliente ficar bem satisfeito. O serviço tem que ser realizado em equipe, trabalhando de maneira integrada. Muito antes do evento começar, tem o processo detalhado de planejamento, que envolve reuniões técnicas, definição de roteiro, escolha de equipamentos, visitas ao local e organização de cada etapa do trabalho. Pega o roteiro do evento, como é que vai ser a questão dos horários, das apresentações, quem são os palestrantes que vão participar desse evento, né? E a gente vai e monta todo um cronograma em cima disso aí, prepara toda a equipe, né? Faz uma reunião com a equipe que vai estar montando e que vai estar executando e sempre está certo, né? E os profissionais sempre atentos, disponíveis para atender imediatamente qualquer pedido. Franklin e Danilo, irmãos, são sócios da empresa de audiovisual, juntos para realizar uma entrega impecável.
A empresa existe há quase 6 anos. A gente deixa bem claro o que cada um vai fazer. Então, os profissionais que estão ali para resolver problemas, eles ficam ali só à disposição disso, justamente para ajudar o cliente e resolver qualquer problema que aconteça. É normal acontecer uma coisinha ou outra que geralmente é imperceptível, as pessoas às vezes nem percebem. Aconteceu um probleminha ali, a gente já se comunica, a pessoa já vai lá, resolve e o evento acontece normalmente. E qual o processo de montagem e desmontagem dos equipamentos? A montagem ela é feita através de um planejamento com a equipe, a gente pega todo o rider técnico com o cliente, revisa, passa para um outro setor que faz toda essa conferência, passa para a equipe da montagem e separação, passa para a equipe de carregamento de veículo e através tudo de ordem de serviço, onde eles vão fazendo uns follow-ups, fazendo os conferidos, checando se está saindo, tudo que está saindo, para depois, quando voltar, quando o evento finalizado, conferir se todos os materiais que seguiram para o evento estão retornando. A empresa de audiovisual que está presente em mais de um evento ao mesmo tempo. É muito trabalho. Esse acontece em um hotel em Vitória. E por falar nisso, será que falta mão de obra no setor? Dificuldade geral em todo o mercado, mas a área de eventos em específico, que eu posso citar por onde eu atuo, tem uma dificuldade maior devido à questão dos horários. A montagem começa mais cedo, antes do evento começar, e termina depois que o evento termina. Então, quando você busca no mercado profissionais que tenham disponibilidade de horário, é um dificultador ainda maior do que um trabalhador de um horário normal de 8 a 18. Ir atrás de uma empresa confiável que ofereça total qualidade. E nesse ponto, Franklin e Danilo são craques. Bacana, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os 20 anos do Disque Denúncia e como a ferramenta tem contribuído para o combate à violência contra a mulher. É bem rapidinho, a gente volta já já, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Rede Cidades. Hoje o assunto do programa nós vamos falar sobre os 20 anos do Disque Denúncia e como ele tem ajudado a mulheres, né, a enfrentarem a violência, né, e muitas vezes silenciosa, escondida dentro de casa. O Disque Denúncia é um importante instrumento, né, uma importante ferramenta para ajudar no enfrentamento da violência contra a mulher e outros tipos de violência. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio do Rede Cidades a gerente de proteção à mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado, Michele Meira. Gerente Michele, seja muito bem-vinda, uma alegria recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Prazer é nosso, Michele. Vamos começar falando um pouco sobre a importância desse Disque Denúncia, né? São 20 anos e ajudando, acredito, a Polícia Civil, né, que é a Polícia de Inteligência, a Polícia de Investigação do Estado, nesse enfrentamento à criminalidade, não é verdade? Com certeza. O Disque Denúncia, né, o nosso 181 aqui, é uma importante ferramenta no combate à criminalidade. Já é muito reconhecido aqui no Estado, né, pela sua efetividade. E aí a gente tem diversos casos em que a gente atribui, né, o Disque Denúncia a ajuda na solução de alguns crimes, e é claro, com a participação da sociedade, né, que é aí o principal, digamos assim, a cereja do bolo. É a sociedade ajudando a polícia a elucidar crimes. Agora, Michele, é importante a gente trazer isso na nossa conversa, que a violência contra a mulher ainda é um desafio muito grande para a polícia, né? O combate à violência, porque é um tipo de violência que acontece dentro de casa, né? A quatro paredes. Se não tiver denúncia, se não tiver um apoio também até, uma rede de apoio que ajude a fazer essa denúncia ou que oriente essa mulher, muitas das vezes isso acaba até com a morte dessa mulher, não é? Olha, com certeza, a violência contra a mulher, como você bem falou, é algo extremamente complexo na nossa sociedade, né? E aí a gente aproveita até aqui a oportunidade para que a gente faça, né, um alerta. Existe muitas vezes no imaginário popular que aquela mulher que está sofrendo violência, ela se mantém naquela relação muitas vezes porque ela quer. Isso não é uma realidade. A mulher muitas vezes se mantém naquela relação ali por vários fatores, seja ele psicológico, emocional, filhos envolvidos. Sim. E muitas vezes essa mulher não tem uma coragem de buscar ajuda, de fazer a denúncia. Então é muito importante, né, que todos, enquanto, né, nós somos uma sociedade, e pessoas, né, que saibam que
sua vizinha, um parente, um amigo, quem quer que seja, uma mulher que esteja sofrendo violência, é importante, né, que a sociedade busque denunciar. E aí a denúncia anônima talvez seja o melhor caminho. E a gente tem um 181, então tanto por ligação, tanto também por meio online, né? É possível entrar lá no site do Disque Denúncia e fazer essa denúncia, que com certeza você pode estar ajudando uma pessoa a não ser morta, né? Por conta de feminicídio. Agora, Michele, é importante a gente trazer também isso para a nossa conversa, porque o Disque Denúncia 181, né? Ele é uma ferramenta, uma das ferramentas, né? Existem outras também que hoje a Secretaria de Estado de Segurança Pública coloca à disposição, as próprias delegacias também, o funcionamento das delegacias, enfim, tem outras formas também de ajudar as mulheres nesse processo de enfrentar, de sair desse ciclo de violência. Exatamente, né? A gente tem sim uma estrutura que é colocada à disposição, né, da população. Então, assim, é importante que se a mulher está sofrendo violência naquele momento, e há condições de acionamento emergencial da Polícia Militar, esse é o melhor caminho, 190, né? E aí a Polícia Militar vai até o local naquele momento. Se não for possível naquele momento, que a mulher compareça à delegacia de polícia, né? Aqui na região metropolitana, todos os municípios possuem DEAN, então a mulher pode procurar a delegacia especializada de atendimento à mulher para fazer esse atendimento. E lá ela já vai ser ofertada a ela também outros programas, outras políticas públicas que são colocadas à disposição, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, para que, né, aí a gente fiscaliza as medidas protetivas. E, como você, né, já falou, o Disque Denúncia. E também é importante a gente falar que a gente tem também outras portas abertas, que no caso também são os serviços municipais, né? Alguns municípios têm um serviço especializado de socioassistencial a mulheres, né, que estão em situação de violência, ou o serviço normal do CREAS. Então é importante que essa mulher busque ajuda, apoio em algum desses serviços, ou quiçá os dois. Entendi. Agora, Michele, quando a gente fala ainda de violência contra a mulher, né? Como que o Espírito Santo está nesse ranking? A gente sabe que no passado, não tão distante assim, mas o Espírito Santo ranqueou entre um dos estados que mais tinha, né? Tinha números de violência contra a mulher, né? Era um dos primeiros, se não o primeiro por muito tempo. Sim. Hoje, como que a gente está nessa situação? Olha, sim, nós fomos o estado que mais matava mulheres aqui na nossa, né, federação. Hoje, atualmente, nós estamos em 7º lugar. Eu acho que a gente precisa reconhecer essa melhoria, mas também não temos nada a comemorar, porque ainda é uma posição extremamente, né, incômoda. Claro. E a gente, né, trabalha e cada vez mais para que a gente possa reduzir cada vez mais a violência aqui no nosso estado, mas a gente também tem consciência que, para além da segurança pública, é muito importante que outros atores estejam juntos nisso, a sociedade, principalmente os homens, né? Mudar comportamento, a mudança de cultura é muito importante. A senhora está falando sobre a questão da mudança de cultura, de comportamento, e isso me traz muito à tona também como é importante essa educação na base, né? Ser tratado, por exemplo, esse tema, né, do combate à violência contra a mulher dentro das escolas, com as crianças, porque de fato isso é uma caminhada, né? Assim que ele essa criança, né, esse menino, essa menina, vai se tornar um adulto depois que tem esse entendimento e vai ajudar a sociedade também a combater esse tipo de crime, né? Olha, é muito importante, né, que a gente trabalhe nossos jovens. A gente tem o hábito de dizer hoje em dia que a gente tenta controlar o que os adultos, né, o comportamento dos adultos, para que eles não cometam violência. Mas, sem sombra de dúvida, se a gente conseguir trabalhar os nossos jovens para que eles já não cresçam, né, com essa cultura de violência e consigam, né, se tornar homens melhores, é de extrema importância. É tão importante a gente trabalhar os meninos e as meninas. Os meninos, para que deixem de, né, serem violentos, tenham essa cultura machista, e as meninas também para que não aceitem comportamentos, né, abusivos, agressões, perdoem, né, esse tipo de comportamento. E aí, só para você, né, a gente às vezes estuda, né, um direito comparado com outros países. O país hoje com menor desigualdade de gênero é a Islândia. E eles trabalham, né, com as crianças, inclusive em idade infantil, ensino infantil,
trabalham essa questão do gênero na escola. E isso trouxe um resultado muito positivo para eles. Então, está aí um exemplo, né, da grande importância da gente trabalhar isso, né, com os nossos jovens e crianças. A gente até falava sobre isso aqui durante o intervalo, né, que de fato, quando uma criança tem essa formação na base, né, aprende isso na escola, ele vai replicar isso, como a senhora disse, né? Ele vai replicar, ou seja, ele vai se tornar um adulto que, ao contrário de agredir, ele vai combater isso também, né? Exatamente, e isso se torna claro para a gente quando, né, crianças assistem à violência dentro de casa e eles se tornam homens agressores. A gente tem inúmeros exemplos disso, como, né, em delegacia, quando fizemos o interrogatório desse homem, ele fala, mas ele nem se entende como uma pessoa que cometeu ali um delito, porque ele fala, não, mas meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Então, normaliza, né, uma situação, uma agressão que a gente não é mais aceitável, né, em sociedade. Entendi. De fato, né, não tem como aceitar isso, né? Homens matando as mulheres simplesmente por se sentirem superiores a elas e achando que eles podem ter controle, né, domínio sobre a vida delas. Isso, de fato, não tem como aceitar mais, né? Tantas mulheres já perderam as suas vidas por conta desse tipo de comportamento e, de fato, o Estado tem agido fortemente nesse combate, né, Michele? Sim, e a gente precisa, né, continuar, não é uma tarefa fácil, né? A gente fala que é uma tarefa muito de formiguinha, que a gente, né, para mudar a cultura é um processo longo e difícil, né? E lento, E né? lento também, mas a gente precisa de forma urgente. É tão monstruoso, né, o que a gente assiste hoje em dia, e se a gente for pegar os casos aí de feminicídios e analisar, basicamente são homens que não aceitam fim de relacionamento e por isso simplesmente matam, né, as mulheres. Então, se sente que tem esse direito simplesmente por não aceitar o fim do relacionamento, né? Exatamente, né? Então, e muitas vezes, né, na presença de filhos. A gente teve um caso também aqui no estado que, né, esse homem envenenou o filho para poder punir a mulher. Então são casos, né, extremamente monstruosos que a gente não pode, né, aceitar de maneira nenhuma e a urgência da gente mudar esse comportamento. Quando a gente pensa nesse caso que a senhora citou pra gente, né, por exemplo, de uma criança que assiste, né, o pai violentar ou mesmo matar a mãe, você imagina o trauma, né, que você gera nessa criança pro resto da vida, né? Algo que não sei se terapia pro resto da vida vai resolver e vai tirar isso dessa criança. Olha, não sou psicóloga, mas eu acho que esquecer, nunca vai esquecer. Talvez ele possa, né, trabalhar o trauma com a psicologia. Sim. Mas isso nunca vai ser esquecido. E fora que a gente fala de crianças que assistem a esse fato, né, horrível, e aí a mãe morre, o pai vai preso, né, que no estado basicamente todos os feminicídios são solucionados extremamente rápido, então esse autor ele vai preso, quando não comete suicídio, então assim, é algo que destrói a família de uma maneira terrível. É isso, olha, nosso tempo está acabando, eu quero agradecer a Michele Meira, ela que é gerente de proteção à mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nossa convidada de hoje aqui no Rede Cidades, falando aí dos 20 anos do Disque Denúncia como um instrumento importante no enfrentamento à violência contra a mulher, que ainda é um desafio. O Estado avançou, né, saiu do primeiro lugar para o 7º atualmente, né, no ranking dos estados que mais matam as mulheres. É um avanço, mas é um desafio ainda para o poder público. Michele, foi um prazer, obrigado por ter vindo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, e o Rede Cidades de hoje termina aqui. Para você rever essa entrevista e também as reportagens de hoje, é só acessar esemrede.com.br. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também pela sua companhia e até amanhã.